agradeço aí nossa sequência aqui diretamente para o próximo tema. Nada mais bem-vindo. Pelo seguinte, alguém aí do outro lado já conheceu o maior corno do Brasil? E não estamos falando daquele seu amigo chifrudo, não. Isso nós estamos nos referindo nesse momento, meus amigos e minhas amigas, porque a influencer de conteúdo adulto, a Giza Custoli, está atrás de conquistar o título de maior corno do Brasil no Guinness Book, que fique claro, tá? O livro dos recordes para quem desconhece. Mas olha só, ela quer trazer esse recorde para o marido dela. Sim, ela diz que essa relação com o marido torna o relacionamento ainda mais saudável. Bom, eu fico um pouquinho aqui faltando palavras para entender exatamente o que pode passar na cabeça desse que, não sei se é o maior corno ou o maior voyeur, ou são os dois ao mesmo tempo, se é que é possível, se isso de fato torna um relacionamento mais saudável, mas, pelo visto, são palavras fortes e opiniões contundentes vindo dessa cidadã. Nós temos aqui a presença ilustre para tentar desconstruir essa insanidade nesse momento do programa, e ninguém melhor do que o nosso querido Thomas Schultz, ao vivaço aqui com a gente. Nosso colunista entende tudo mais um pouco sobre a mente humana. Nesse caso aqui, eu acho que tudo tem explicação, tudo de alguma forma dá pra gente especular aqui, trazer alguma hipótese. Mas só você pode poder trazer algum lastro científico para explicar esse desejo insano que essa cidadã está tendo. Eu tenho os meus limites. Eu não consigo entender o que se passa quente, na cabeça do marido, porque é uma relação completamente desequilibrada, né? Ele vai ser nomeado com esse título aí, maravilhoso, de o maior corno aí que já existiu, enquanto ela não vai, né, passar por nenhum rótulo negativo. Agora só falta ele arrumar outro corno e começar uma dupla sertaneja. E fica tudo bem tranquilo, não é isso? Você sabe que vindo da terra de Reginaldo Rossi... Mano, eu vou te interromper brevemente aqui só para partir para um rápido break para todo mundo ligadaço, sintonizado aqui na rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta para vocês daqui a muito pouco. Mano, vai que é sua. Vindo da terra de Reginaldo Rossi, eu vou discordar, porque o corno, ele precisa sofrer. A condição de corno passa pelo aspecto do sofrimento na traição. Ele que está gozando, né, vendo a sua companheira estar em relações com outros homens... Ele não está gozando não, mano. Ele não está gozando não. Ele não está o quê? Não está gozando não dessa situação. Eita. Acho que não. Você acha? A não ser que ele seja voyeur nessa situação. Não, mas é essa a situação. Por que ele ficaria incentivando a própria mulher a ter várias outras relações? Ele assiste, né? Parte do... a gente está falando de uma influencer que produz conteúdo adulto. E parte do conteúdo é o marido estar vendo a situação. Então, ele é um voyeur, no fim das contas. Então não sabia desse pequeno detalhe. Por que não o casal que mais trai? Porque só ela que pode trair. Eu não entendi muito bem isso, não. A gente tinha que ter uma relação mais equilibrada aí no caso. Cada um com as suas vocações, né? Seus dons, seus talentos. Acho que o talento dele é ser esse corno passivo, né? Enfim, dizem, né, minha cara Jess Peixoto, você que é nossa cidadã de bem, da bancada Coração Verde e Amarelo, dos bons costumes. Vou te trazer aqui pro lamaçal dessa próxima pauta aqui, por mais que você não queira mais... Venha. Pelo seguinte, dizem que chifre é igual a diabetes, né? Muita gente passa uma vida inteira não sabendo que tem, acaba morrendo por conta disso. Já tem muita gente que descobre e só fica administrando, controlando e lidando com essa situação. Como é que você vê esse desejo insano dessa mulher? De onde é que vem isso? Eu acho que isso não é um casamento. Sim, e eu tava pensando, será que eu falo? Tem que respeitar a relação dos outros. Gente, respeitar, mas que coisa estranha, né? Sim, eu acho totalmente absurdo uma relação que é construída a partir de uma brincadeira para vender. Ela tem esse super interesse por ser influencer e querer transformar o marido num idiota, né? Porque quando ela busca a conotação do corno, ela não é positiva. Embora eu me solidarize com todos, ela não é positiva. Ela não é ninguém que fala assim, você é corno em caráter elogioso. Então, que tipo de relação é essa que ela quer colocar o companheiro dela como o maior corno do mundo? Assim, pra mim é muito estranho. Eu mal vejo isso como um casamento ou um relacionamento. Eu vejo um jogo de interesse muito negativo e mostra uma sociedade muito doente em que esse tipo de brincadeira vale o like, vale o clique, vale a venda. E aí as relações vão se
se indo, né? Não vão se fortalecendo. Eu acho que esse tipo de coisa sempre existiu. Sempre teve o Marquês de Sade, sempre teve gente com relações, com um tipo de relacionamento com a sexualidade muito diferente da convencional ou da narrativa tradicional da família. Muitas vezes, inclusive, as pessoas acabam fazendo vista grossa, normalizando que o companheiro pule a cerca, fazendo de conta que não sabe. Agora, quero ouvir o nosso PP aqui. Porque é tanto chifre no caso desse sujeito aí que não é que ele não passa dentro da porta de casa, né? Como diz o ditado. Esse aí não vai nem conseguir passar dentro da porta da Basílica de São Pedro, do jeito que o chifre dele vai aumentar. Como é que você está vendo isso? Ô, Marinho, eu vejo com normalidade, concordo com o Mano, né? Normalidade? Relação e casamento, na verdade, é um contrato. Né? Se o contrato prevê dos dois que pode ter esse tipo de expediente, pode ter traição, ele gosta e sente prazer e vê a mulher dele traindo ele com outras pessoas, faz vídeos mostrando isso para quem quiser pagar pelo conteúdo, é um contrato, os dois convivem bem com isso e a gente tem que respeitar mesmo, né? Não dá pra gente... Eu posso até não gostar, né? Mas eu respeito essas pessoas que eu respeito e até gosto, Mano e Marinho. Eu gosto... Você faria um contrato assim? Eu não faria, mas eu gosto das pessoas que saem do lugar comum, né? Eu gosto das pessoas que saem da vida normal, né? Eu admiro até, né? Então, parabéns pra ela. Tomara que ele ganhe o título de maior corno do mundo, se é isso que ele quer, né? O maior corno do mundo. Agora... e por aí vai. Mas eu acho que tem uma diferença entre o que acontece dentro de casa e o que é exposto pra fora. Exato. É uma exposição. Só um momento, desse meu cara... caro Tommy, só para eu recepcionar de volta os ouvidos atentos de todo mundo ligadaço na rede Jovem Pan de rádio. Temos na vez, sim, acreditem se quiser, é o maior corno do Brasil, realmente querendo entrar a qualquer custo e liberando a esposa dele para ser o veículo para ele ganhar esse título, que fique claro, no Guinness Book, o livro dos recordes. Nosso querido Tommy Schultz entende tudo mais um pouco sobre a mente humana, está nos ajudando a tentar descascar esse abacaxi aqui que tá difícil. Vai que é sua. Porque, que nem o Pepe estava falando, o que é acordado dentro de casa, eu acho que diz respeito ao casal, mas expor a outra pessoa dessa forma, aí já me parece um pouquinho, assim, desnecessário até. Vou trazer outro ângulo. Considerando que eles produzem conteúdo adulto, qual é a grande diferença substancial entre um caso assim e, por exemplo, um ator ou atriz que precisa fazer relações para um filme e o marido ou a mulher assiste o filme e vê lá cenas de sexo do seu companheiro com uma atriz? Então, no aspecto psicológico, na verdade, as pessoas que estão assistindo, elas se colocam no lugar daquele cara. Provavelmente são pessoas que são voyeur também e gostam de estar naquela situação. Então, na verdade, tem ali uma afinidade com o corno assistindo, por causa disso. Não, mas respondendo, eu vejo uma diferença até profissional em relação aqui. O que ela faz, e ela até fala que sai com jogadores de futebol, com famosos, então ela tem uma relação de prazer, não só de trabalho. Embora ela pegue esse prazer e venda esse prazer. Então, ela produz conteúdo dela na plataforma, mas ela também, nesse caso, ela fala, ó, tem jogador de futebol famoso, tem MC famoso que tá aí nesses arredores. Então, ela tem relações prazerosas. E aí, eu vou até além, eu acho que é o ponto da exposição em relação ao marido para usar isso no sentido financeiro. Agora fica a pergunta, tá dividindo esse 50-50? Provavelmente não, ela é a influencer em questão. Então, assim, eu acho bem negativo. Vou falar uma coisa polêmica. Posso falar uma coisa polêmica? Solta, por favor. Sim, juiz de valor, sinceramente, não ligo se incomoda as pessoas, mas quando alguém me fala, eu tô num relacionamento aberto, eu falo, você não está num relacionamento, então. Então, assim, eu tenho, assim, muita dificuldade de ver como o Mano e o Pepe aqui essa normalização. Principalmente num caso desse, que o cara é usado para ser objeto de chacota. A gente estava ali no suíte e quando a gente estava falando sobre esse caso, algum dos... Eu não vou falar quem falou, o maior corno do mundo é um amigo meu. Ninguém fala isso. Alô, galera, eita! Ninguém fala, todo mundo fala no sentido de atacar. Então, assim, fica numa situação que ele pode até parecer concordar muitas vezes pra continuar com ela, mas a gente não sabe como é psicologicamente isso, né? Pode ser também pra ele uma dor. Então, assim, muito complicado. Mas não é Aí fica a pergunta, né? Será que ele tá sabendo, a sério, claro que tá de toda sabendo. essa divulgação? Claro que tá Porque sabendo. o título vai ser pra ele... Calma. O título vai ser pra ele, mas quem é que tá dando as entrevistas e cantando de galo? Exato. É ela. Então, não sei se ele tem plena consciência da dimensão que isso tá tomando e que nós 5, por exemplo, estamos aqui de manhã conversando sobre esse sujeito e essas peripécias. Agora, são adultos, né? Tem gosto pra tudo, tem que respeitar. Se eles têm essa consciência, que sejam felizes e que ele... Boa sorte aí tentando entrar nos próximos ambientes, tendo que desviar com essa
esses chifres de antílope que ele deve estar tendo a partir de agora. Mas olha só, será que se a gente visse o maior corno do Brasil andando pela rua, seria fácil de reconhecê-lo? E o maior traidor, hein? Será que existe mesmo um perfil de pessoa mais propenso a ali pular a cerca e dar aquela bela traída? Uma pesquisa... 1, 2, 3, só faltou isso, aí faltou, hein? Agora, olha só, Boris, uma pesquisa revelou que sim, meu caro Tommy Schultz, e a gente vai entender isso melhor com você. O que essa pesquisa revelou? Qual é o traço em comum do pessoal ali que é campeão nos testes de infidelidade? Geralmente, eu li essa pesquisa, é muito interessante, porque demonstra um desequilíbrio na relação. Quando tem alguém aí com alguma característica de superioridade, seja financeira, até de autoestima, ou então até de idade, com mais experiência, essa relação fica desequilibrada. Por quê? Porque tem sempre uma pessoa que tem mais a perder. Geralmente, a pessoa que tem mais a perder, ela não recebe tanto quanto ela dá para outra pessoa. E aí, essa outra pessoa fica ali com uma síndrome de superioridade e acha que, por exemplo, pode se envolver com outras pessoas, que não vai ser punido. Ou caso ele seja punido, ele não vai perder tanto quanto a mulher que ele está junto. É isso aí, procede que surpreende vocês esse levantamento? Que tem tanta traição, por exemplo, de jogador de futebol, de cantor. Isso. Porque eles têm esse complexo de superioridade. Eles acreditam que eles têm menos a perder do que os parceiros. Meus amigos. O que você acha, mano? Tem uma relação com a percepção de poder, né? De alguma forma, a traição. Então, a pessoa quer se sentir poderosa, então ela acaba traindo a própria companheira, mentindo e entrando numa lógica de que, tanto faz, né? Eu tenho mais poder do que a pessoa em questão. É a lei da escassez também, né? Uma das leis mais básicas da economia aí, não sei, para talvez você... E é o resultado dessa tal lei, vamos por assim dizer, né? Quando você se faz menos disponível, né, e mostra que você tem alternativas, talvez a sua parceira possa, pelo menos o que o sujeito pode estar pensando, né? O sujeito que é dominador, né, que é hostil, um carrasco, pode estar achando que isso vai ter o resultado da mulher ficar ainda mais submissa e querendo voltar com ele. Tem corno manso também, né? Tem corno manso, famoso corno manso. Pepe, você é um deles? Famoso corno manso. Corno manso é o corno ali do assim, o corno manso é aquela pessoa que é traída, né, e aceita traição, e perdoa, né? Eu não vejo nada demais uma pessoa perdoar uma traição, não é? O Nelson Rodrigues tem uma frase, na verdade um contexto muito interessante, que ele fala o seguinte: numa relação, sempre tem um que trai. Se você não trai, é porque você é o traído, né? Essa é a questão do Nelson Rodrigues. Não estou falando se é certo ou errado, né? E tem um ponto também que eu acho interessante nessa discussão sobre traição, é o aspecto de lealdade e traição. Numa relação, por exemplo, Thomas, eu prefiro muito mais uma mulher leal a mim, né, do que uma mulher que não me traia, né? E eu vejo diferença entre lealdade e traição. Eu consigo ver uma mulher leal que trai de vez em quando. Porque às vezes a traição... É um ponto interessante. A traição, às vezes, pode ser trair o seu sentimento, né? Eu estou numa relação e eu encontro uma pessoa interessante e eu quero, por exemplo, conhecê-la melhor, né? Eu me reprimir nesse contexto, eu estou traindo eu mesmo, né? Então, o simples fato de você ter vontade e não ir adiante é uma traição, de certa forma, individual. E aí, Tom? Ter vontade, eu acho que a gente não pode também censurar os nossos pensamentos e por vontade. Um debate que é até polêmico é o fato da gente estar num relacionamento, amar a pessoa que a gente está junto, mas a gente sentir atração por outra pessoa. Eu não acredito que a gente consiga, na verdade, controlar essa vontade, mas a gente consegue controlar o nosso comportamento de não ir atrás dessa pessoa. Mas eu fiquei curioso aqui com algo que o Pepe me falou. Lá vem. Que é: o que os olhos não veem, o coração não sente, Pepe? O que olhos não veem, o coração não sente. Não, mas assim, eu, por exemplo, se fosse... Não sei se fui traído, né? Às vezes eu fui, não sei, né? Mas eu, por exemplo, sendo bem sincero, enquete do dia, mãe. Eu não teria nenhum problema em continuar com a pessoa que me traiu. Porque eu acho que tem coisa muito mais importante numa relação do que o fato de trair ou não. Você sabe que o Nietzsche faz uma diferença entre traição e trapaça. Trapaça é quando você deliberadamente faz uma artimanha para enganar o outro. Traição é quando você acaba tendo alguma ação que modifica a expectativa que havia sobre você. Ou seja, a pressuposição é que na construção da relação você criou uma expectativa, quando você quebra a expectativa, é uma traição. E para o Nietzsche, ao trair a expectativa,
isso tem um aspecto criador, poético, que retira a pessoa do lugar de acomodação. Interessante. Agora eu vou te acionando aqui, Jesse, quero que o Tom me complemente também. Pelo seguinte, vamos tentar ampliar aqui para relações de poder, porque na mesma medida que estamos falando aqui do amor, da luxúria, do voyeur, da traição, do romance, o poder é um afrodisíaco para muitas pessoas. E tem a frase que rege a política brasileira, pelo menos ali os políticos falam entre si, que é: a política pode amar a traição, mas odeia o traidor. Brizola é atribuída essa frase a ele muitas vezes. No caso que a regra pode ser a traição, mas quem de fato conclui, quem leva a cabo essa traição, geralmente é repelido ali pela classe política, acha que é cagueta, é X9 e não vale nada. Como é que você vê isso? Sabe uma coisa que políticos e casais têm em comum? Quando você tem poder, você acha que você está impune às consequências do seu comportamento. Claro. Bem colocado. Então é por isso que as pessoas fazem aí comportamentos sem ligar para as repercussões, justamente por isso. Mas uma coisa interessante na dinâmica de poder é que a pessoa que acha que está por cima, talvez ela possa estar por baixo, porque ela não sabe, se ela não estiver dando atenção ali para a parceira, se ela está procurando atenção em outro lugar. E ele está se achando com poder. Eita lá. Isso tem muito também. Jesse Peixoto, eu acho. Tá bufando aí. Ó, concorda, não concorda? Eu concordo com o que o Thomas falou. Eu acho que, inclusive, bem interessante esse ponto. A impunidade faz isso, mas... Pra mim, minha visão pessoal sobre traição é falha grave de caráter e moral. Não se deve perdoar, porque vai acontecer de novo. André, eu acho absurdo traição. Quando eu, às vezes, estou num processo para contratar alguém e eu sei que a pessoa traiu a esposa, traiu o esposo, eu ignoro, eu nem levo isso em consideração. Eu acho que mostra uma deslealdade muito grave com uma pessoa que você devia ter uma parceria pra vida, um cuidado. Então, se trai a esposa, eu penso o que fará com, às vezes, uma pessoa que você tá ali no dia a dia trabalhando. Então, assim, eu tenho, assim, aversão, ódio à traição. Recentemente, eu ouvi um cara falando uma coisa que me marcou muito. Ele tava se gabando que ele era leal. E ele falou assim, eu só traí minha esposa 3 vezes. Eu pensei... Porque só. Não, mas leal então, assim, de traição. Não, o traidor, ele é desleal. Isso vale pra política também. O que o André falou sobre a frase, ela vai nisso. Porque quando você não é leal, você não é uma pessoa confiável. Quando você é uma pessoa que está... O que é o traidor? O traidor nada mais é do que uma pessoa que, para ter um benefício, seja sexual, seja de poder, seja financeiro, ele está disposto a sacrificar o compromisso com outra pessoa. Ele está disposto a ferir outra pessoa. Então, assim, o casamento, o relacionamento, ele tem renúncias. Você vai encontrar alguém que pode ser mais interessante, que pode ser mais bonito. Mas a questão é que você firmou uma relação de amor e compromisso antes. E ferir isso, para mim, é muito... Mas muito grave. Não continua. Não, eu discordo em partes também, porque lançou a malagueta aqui. Nem sempre é mau caratismo, as relações são muito mais complexas do que isso. Claro. Por exemplo, se você tá com uma pessoa que não te dá mais atenção, validação, você tem uma família, você acredita que casamentos não devem terminar, você está muito propensa a procurar atenção e validação do lado de fora, porque o seu parceiro não está te dando isso. E por causa da crença de que casamento é para sempre. Então, essa mulher, por exemplo, que procura do lado de fora, ela tem mau caráter? Eu não acredito nisso. Não, eu acredito que tá. Porque se um ponto... E ela tá sendo mau caráter com a própria crença dela. Porque vamos num aspecto, às vezes, religioso. Não permissão de divórcio entre casais. Se eu tenho a fé que eu não devo trair, acabar um casamento, independente do que tá acontecendo ou qualquer coisa desse tipo, e aí eu tô traindo, eu tô indo para outro tipo de relacionamento, ainda assim eu tô traindo a minha própria fé. E assim, no final das contas, não tá funcionando, vai embora, deixa pra lá. No momento onde a gente vai se despedindo de todo mundo que tá ligado, sintonizado aqui na Rede Jovem Pan de Rádio, seguimos juntos e até amanhã o Morning Show tá de volta pra vocês. Em frente a gente segue para todo mundo nos assistindo. Jess estava com a palavra, PP já assumiu. Vai que assumiu. Eu não acho que a questão é tão simples assim, não. Né? Eu consigo ver pessoas que amam o outro e traem. Né? A questão é muito mais profunda. Né? Só porque ele traiu, ele deixou de amar. Isso não tem essa dicotomia, amor contra a traição. Não, pelo contrário, né? E eu consigo também identificar aquela pessoa que trai é leal. Então, a minha traição não tem nada a ver com deslealdade. Pelo contrário, né? Não, amar pode ter amor mesmo. Eu conheço tantas pessoas leais, né? Que são leais ao extremo à sua família, mas que por um ato, um momento de fraqueza ou um momento de vontade extremada, ele traiu. E nem por isso ele deixou de ser leal à sua mulher. Então, eu consigo identificar os conceitos, né, de forma completamente diferente um do outro, né? Não, agora, caramba, eu acabei de receber de um amigo meu aqui dizendo que hoje, por acaso, é o Dia Mundial do Corno. Vocês sabiam? Vocês sabiam? Vocês sabiam? Não sabia. Não sabia? Ah, é que geralmente são os cornos os últimos a saberem. Onde é que a gente vai comemorar? São os últimos a saberem.
Pepero foi o último a saber. Bom, vamos lá, Silvio. Não, eu vejo muito diferente. Eu acho que, genuinamente, quando você trai o seu relacionamento com uma pessoa, você tá sendo desleal. Eu até acho que pode ter algum quê de amor, assim, eu amo a pessoa. Mas que tipo de amor é esse que fere, que mente? Tem amor, porque atração e amor é completamente diferente. Então, Qual é a linha de corte para finalizar? A última palavra é sua, Tommy? Eu acho que tem pessoas que traem mesmo amando a outra. Eu não tô falando que é justificável de forma alguma, mas os motivos são muito mais complexos do que dizer que a pessoa é mau caráter. E moral, talvez. Ela quebrou um compromisso. Papo bom, que a gente vai revisitar. Já é nosso, meu querido Tommy Schultz, do nosso timaço de colunistas. E a gente